Irmãos, nós temos uma palavra hoje, em continuidade aos 40 dias de milagres de Jesus. Hoje é o dia 24, é a sexta mensagem. A última mensagem será no domingo que vem, que é o domingo, pelo calendário cristão, domingo de Páscoa. É o domingo da ressurreição para os cristãos. Então nós fizemos aí um período de 7 pregações no domingo que vem, ressaltando e mostrando o poder e a graça do Senhor para nós, através dos milagres de Jesus. Nós começamos com a transformação da água em vinho, e hoje nós vamos pregar sobre a ressurreição de Lázaro, a sobrenatural ressurreição de Lázaro. Capítulo 11 do Evangelho segundo João, nós temos esta passagem. Mas lembrando que a finalidade dos milagres de Jesus não era apenas a cura do corpo, não era apenas expulsar os demônios que traziam as enfermidades no corpo das pessoas. Jesus curou uma mulher de 18 anos, tinha um espírito que fazia com que a coluna dela ficasse encurvada. Jesus toca nela e ela se endireita. Era um espírito de enfermidade que ela tinha. Então nós sabemos que existem enfermidades espirituais, psíquicas e físicas, de vários tipos sobre as nossas vidas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano o mundo tem 3 a 4 novas doenças a cada ano, doenças originárias de animais ou de vírus, bactérias ou coisas que entram no nosso sistema, e a cada ano se desenvolve vacinas. O nosso Instituto Brasileiro que desenvolve as vacinas está trabalhando agora há 2 anos na vacina contra a dengue. Está avançado, já tem um resultado de 70% de aprovação de resultado contra a doença transmitida pelo mosquito. E no Brasil, por ser um país tropical, um país extenso em termos de água, etc., é uma doença que está sempre frequente. A pastora sentiu na pele isso, né? E isso está muito claro também em outros lugares aqui, em todas as cidades que nós estamos vendo. Então, existem vários tipos de enfermidade, mas Deus nos olha com a perfeição com que Ele nos criou. Mas nós não deixamos de estar sujeitos às enfermidades. Nós estamos aqui pela própria convivência humana, pelo estilo de vida humano na face da terra, pelo pecado, etc. Nós mesmos promovemos muitas enfermidades. Os homens promovem muitas enfermidades. Inclusive, se tratando da dengue, um dos grandes problemas é o próprio acúmulo de água sem necessidade em lugares que não são cuidados. Se você vê, a maioria das doenças o próprio homem promove. Mas Deus, sabendo de tudo isso, como diz a Bíblia, não olhando para a nossa ignorância, né? Ele sempre anuncia novidade de vida. Então, mas não é só para isso que Jesus faz os milagres. João 20:30 diz assim: os milagres eram para que creiam que Jesus é o Cristo, o enviado, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, João já deixa claro que os milagres eram a manifestação do reino de Deus, mas o principal dos milagres era que creiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Essa foi a dificuldade naquele período, naquele tempo. E crendo tenham vida. Então o processo de cura, de bênção, de restauração tem a ver com a nossa fé, porque somente o Cristo podia fazer os milagres que Ele veio fazer. Como o exemplo de hoje, a ressurreição dos mortos. Como exemplo do primeiro milagre,
em Caná da Galileia, na transformação de um elemento água num elemento vinho, que levava anos para ser produzido, para ser colhido, para ser tratado, para ser servido. Jesus faz isso em alguns passos, de uma talha com água até a boca do chefe da festa, que provou e disse: mas o melhor vinho você deixou por último. Então essa foi a grande prova da ação de Jesus como Filho de Deus, sobrenatural. Então o sobrenatural na nossa vida é o sobrenatural para mostrar que Jesus era o Cristo. Veja que em algumas situações ele dizia: não conte para ninguém. Em outras situações ele fazia um milagre no meio de uma grande multidão, porque ele queria mostrar que ele era o Cristo. Em algumas situações de cura, ele dizia: vai para a tua casa, não volte nem para a aldeia. Mas quando ele multiplica o pão, que foi a mensagem de domingo passado, ele faz a multidão sentar, de quase 20 mil pessoas, e ele faz o milagre diante da multidão, porque ele tinha um propósito. No capítulo 6, dizer que ele era o pão vivo que desceu do céu. Sempre o milagre tem um propósito de mostrar a Cristo como o Cristo ungido, escolhido, enviado, e também como o Filho de Deus. João fala isso porque o Evangelho de João é justamente o Evangelho que mostra Jesus como o Filho de Deus, o Filho que veio do Pai. E ele começa dizendo isso, que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Então é um Evangelho que vem resolver um conhecimento do homem como Jesus de fato era aquele que havia de ser enviado. E os 7 milagres que João registra, ele mostra o poder de Jesus como Filho de Deus, que ninguém podia transformar água em vinho, ninguém podia ressuscitar pessoas como Jesus fez. Então os milagres que João ressalta tem a ver com demonstrar isso. E dizendo isso, eu também quero reforçar uma coisa, que os milagres de Jesus não são coisas do passado. Tem pessoas que olham para a Bíblia e dizem assim: nossa, que bonito essa história, que bom saber que Jesus fez isso, que bom saber que esses milagres aconteceram, mas vivem uma vida de pobreza espiritual, no sentido de não atrair para si esse mesmo Deus, esse mesmo milagre, esse mesmo propósito dele ser sobre as nossas vidas como ele foi, quando ele agiu com os milagres na vida das pessoas. Então Jesus, como está registrado lá em Hebreus 13:8, ele é o mesmo, e Hebreus diz assim: ontem, hoje e para sempre. Então se nós cremos no mesmo Deus da Bíblia, que é o Deus que se manifesta, que é o Deus presente, o mesmo Deus que se manifesta através de Jesus, durante o seu período aqui, o mesmo Deus manifesta agora através do Espírito Santo, que está em nós, que está no nosso meio, que está na igreja, que está nos conduzindo a Cristo, como cristãos aqui nessa terra. Estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, é Ele que foi enviado para nos conduzir, e Ele é o mesmo, assim como Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. O Espírito Santo, Jesus disse em João 14, eu enviarei um outro Consolador, para estar convosco. Como Ele diz, não vos deixarei órfãos. Então o Espírito Santo também representa o Pai, a paternidade, representa o Filho, aquele que é o pastor das ovelhas, e representa a presença do Espírito, que nos reveste, nos dá força, nos dá paixão por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Sem o fogo do Espírito nós não temos paixão, nós somos apagados, frios, não nos movemos para o milagre, nós não cremos mais no milagre, nós temos que nos mover no milagre. Quem traz isso é a chama do Espírito Santo em nosso coração. Não podemos esquecer disso, que os milagres não estão aqui registrados para que seja um livro histórico. A Bíblia é a palavra viva e fiel
de Deus, para que se cumpra sobre as nossas vidas, ontem, hoje e sempre. A palavra que não precisa ser atualizada, porque ela é mais avançada do que qualquer pensamento, ideologia, civilização que possa ter passado ou irá passar pela terra, porque ela se trata de uma mensagem do céu para os homens e para nós da terra. Jesus disse que as palavras dele gerariam vida, aleluia. Vós estáis limpos pela minha palavra. Então, crendo nisso, nós podemos absorver aquilo que Deus quer aplicar em nossas vidas hoje, através dessa palavra. Eu queria dizer João 11 para ler com você. Eu não vou ler tudo, porque esse é um milagre tão poderoso, tão grande, que ele tem 57 versículos. É um ato tão grande que Jesus realiza na casa de Maria, Marta e Lázaro, em Betânia, que ele repercutiu tão forte, que foi usando a palavra mais moderna, foi o gatilho que precisava para que acelerasse a própria morte de Jesus, né, pastor? Porque foi aqui que ele chama a atenção dos judeus, principalmente dos fariseus, que era o partido mais forte, o grupo religioso mais forte e influente da época. Paulo se orgulhava de dizer que ele era fariseu dos fariseus até, porque era um grupo muito forte. Então esse grupo foi impactado por esse milagre da ressurreição, porque no capítulo 10 de João, Jesus desafia eles, que ele dizia que ele era o bom pastor, e ele diz que no versículo 30, eu e o Pai somos um, e eles chegam a dizer assim, blasfêmia. Foi aqui que eles captaram a palavra que Jesus falou, para usarem contra Jesus no sinédrio, para condenar Jesus pela corte dos judeus, que o sinédrio era dos judeus, era uma corte judaica. Foi ali que eles usaram essa palavra para conduzir Jesus à cruz, porque eles ficaram o tempo todo, nas pregações que nós fizemos por aqui, vocês puderam acompanhar, em várias ocasiões os fariseus acompanhavam, e os doutores da lei seguiam Jesus para captar uma falha dele, colocaram palavras diante dele para que ele pudesse cair em alguma contradição. Jesus não caiu em nenhuma contradição. Levaram uma mulher pega em adultério para Jesus, para que ele caísse na contradição da lei, e ele é que pegou eles na contradição. Em alguns lugares eles pensavam, Jesus dava resposta para eles diante de toda a multidão. Então eles não acharam até aqui palavra, momento, situação que de fato pudessem dizer blasfêmia, ele pecou contra Deus, então ele se disse filho de Deus. E foi aqui que Jesus, talvez propositalmente, disse, eu e o Pai somos um. Isso era blasfêmia. Levítico, acho que 24, está escrito que o nome de Deus não poderia ser blasfêmia. Se alguém blasfemasse contra o nome de Deus, se dizendo ser filho de Deus, acho que é Levítico 24, era blasfêmia e era digno de morte. Então eles teriam que achar algum motivo para matar Jesus. E esse milagre, esse acontecimento acelerou, porque a partir de então, diz a Bíblia, que eles estavam buscando. Eu não li o texto ainda, estou ainda na introdução. A partir desse milagre, eles estavam dizendo, procurando a matar a Jesus, porque Jesus cometeu, entre aspas, esta blasfêmia na visão deles. E isso é tão interessante que o Caifás, ele até profetiza nesse texto, é bem claro aqui. Caifás, no versículo 51, ele diz assim, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, sem querer, e João registrou como profético.
Porque, e aí o interessante é que depois do 51 está escrito assim, ó, desde aquele dia consultavam-se para o matarem. Então eu estou acelerando, mas eu quero ler com você, para você ter um contexto da importância desse milagre, e da importância dessa passagem, e da influência que isso causou entre os fariseus, os doutores da lei na época de Jesus, de tal forma que eles procuraram matá-lo a partir daquele dia. Eu vou trazer até uma outra reflexão aqui. Eles estavam no Sinédrio, 71 homens ali da comunidade judaica que se reuniam, né? Inclusive José da Arimateia, Nicodemos fazia parte, se reuniam para julgar qualquer situação ali dos judeus que houvesse. O Supremo Tribunal Federal da época era esse Sinédrio, e eles já nem deram oportunidade de julgamento para Jesus, porque o Sinédrio tinha que ouvir outras as partes, ninguém pode ser condenado sem direito de defesa, e eles se reuniam procurando uma forma de matar Jesus. Então Jesus nem foi julgado, né, pastor? Jesus não teve julgamento, porque eles se reuniam para matar Jesus. Então quem se reúne para matar não julga ninguém. Estou antecipando isso para dizer que quando você olha o texto, Jesus ressuscitou Lázaro, você fala, peraí, então tudo bem, ok, que milagre maravilhoso, mas não é isso. O contexto dessa passagem, o contexto desse milagre, desse acontecimento, moveu tanto a sociedade da época, que Jesus se tornou uma ameaça. Numa ocasião aqui, diz assim: se esse homem continuar fazendo isso, nós vamos perder o nosso privilégio diante do Império Romano. Eles se reúnem e dizem assim: opa, esse homem vai se tornar, ele vai se tornar a representação dos judeus, porque o povo queria clamá-lo. No capítulo 12, ele entra em Jerusalém e o povo gritando: Hosana, Hosana, Hosana. O tamanho do impacto desse milagre, o último que Jesus faz. Então o poder político, o poder religioso judaico se moveu contra Jesus por causa desse milagre. Mas o que ele tem a nos ensinar? Eu estou olhando aqui, sem entrar em detalhes, Jesus, ele era aquele que sempre passava por Betânia, mas nessa ocasião ele foi para Betânia fazer algo muito extraordinário. Olha isso: estava então, 11:1, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Veja o propósito: para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus estava na Galileia, foi de novo para a Judéia, por isso é que corre aí 4 dias da morte de Lázaro. Disseram aos discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornarás para lá? Jesus respondeu: há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Parando aqui,
só para nós lermos alguns versículos depois. Algo muito importante nós temos que destacar aqui, justamente é a amizade que Jesus tinha com essa família. O texto faz questão de nos lembrar que estava enfermo certo Lázaro, irmão de Maria e Marta. E no versículo 5, que eu tenho como central aqui desse início, ele amava Marta, ele amava Maria, ele amava a Lázaro. Eu queria destacar aqui que um pensamento até errado de muitas pessoas, achar que o fato de nós sermos cristãos, nós estamos imunes de enfermidade, nós estamos imunes de sofrer um acidente, nós estamos imunes de morrer. Nós temos a vida em Jesus, a vida eterna em Jesus. Essa é a promessa de Jesus. Mas o período em que nós estamos aqui, Ele pode nos livrar, Ele pode, com a sua ciência, ou presciência, Ele pode, com a sua onisciência, nos livrar, saber o que vai acontecer, mas dentro de um propósito que Ele tem com as nossas vidas. Mas a ação humana, a vontade humana, a liberdade, o arbítrio humano, está sob o nosso controle. Deus não é um Deus que, João 10,10, que vem para matar, roubar e destruir. Antes, Ele está em Apocalipse 3, eu estou aqui para bater, e se você abrir, eu entro. Mesmo num contexto falando para a igreja, mostra o amor de Deus em se achegar a nós, mas desde que nós nos acheguemos a Ele, mas desde que nós possamos dar abertura para Ele. Ele não impõe, Ele não obriga. Veja que na província de Gadara, Ele expulsa 6.000 demônios, mas a população disse para Ele ir embora, Ele foi. Ele agiu espiritualmente contra os demônios, mas contra a vontade humana, Ele obedeceu. Ele não ia impor, senão Deus não precisava de ninguém, Ele simplesmente se manifestava, todo mundo ia crer nele. A liberdade em Deus é uma liberdade do amor de Deus, para que demonstre o teu amor para com Ele. Paulo diz isso, nós estávamos estudando aqui com o pastor Cláudio, em Gálatas, que ele confrontando a lei com o amor de Cristo, ele diz que Cristo nos criou para a liberdade, mas a liberdade controlada pelo amor, não a liberdade controlada pela lei, porque pela lei é fácil fazer você obedecer, olha, obedeça, porque é lei, vai ser multado, vai ser punido, vai ser preso, mas pelo amor, você não precisa ser obrigado, você vai fazer de liberdade, de generosidade, com o coração. Então, trazendo essa situação, eu vejo isso, que o amor de Deus é tão grande a nosso respeito, e quando nós caímos em alguma situação de enfermidade, de dificuldade, esse amor não é menor. Tem muita gente que atribuía, inclusive os discípulos na época, a enfermidade ao pecado, a enfermidade a castigo de Deus. Quando aquele moço cego estava ali e Jesus curou, os discípulos perguntaram quem pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim, porque havia ali um entendimento que as pessoas que nasciam com alguma necessidade especial, eles eram porque os pais ou avós, né, ou a sua descendência tinham pecado, então aquilo ia ser como se fosse um karma sobre a vida dele. Jesus quebra isso, assim, nem ele, nem os pais pecaram, mas isso é para que se cumpra o amor de Deus, para que Deus seja glorificado nele. Então, quebrando aí alguns entendimentos errados, enfermidade não é castigo, nem toda enfermidade é porque alguém tinha que pagar. Isso aí é um entendimento que não é cristão. Ah, fulano está passando por isso porque tem que pagar. Deus não paga, não cobra, porque Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar. E aí,
Isaías deixa muito claro, ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós somos sarados. A salvação nos torna completos. Assim como Lázaro, a ressurreição de Lázaro demonstra que você pode ter uma nova vida completa em Deus, porque Lázaro foi restaurado no físico, no espiritual, e Lázaro foi restaurado no psicológico. Todo o passado de Lázaro, que morreu com ele, renova com a ressurreição, não tem mais influência sobre ele. Se ele tivesse alguma doença mental, psíquica, ou sei lá qual seja, foi curada. Se ele tivesse algum problema espiritual, foi curado. Se ele tinha um problema, não fala qual era a doença de Lázaro, foi curado. A ressurreição, que é a nova vida em Jesus, nos transforma completamente renovados. Nós não temos que trazer nada do passado, nós não temos que trazer nada que seja psicológico ou uma praga da família, que tem que quebrar a maldição aqui, porque senão vai passar para os meus filhos. Em Jesus não há condenação, aleluia. Então isso quebra alguns pensamentos errados. Olha, você precisa fazer aqui um trabalho de quebra de maldição, porque foi jogado contra você lá no passado. Eu respeito quem acredita diferente. Para mim, quem está em Cristo não há condenação, porque a ressurreição de Lázaro mostra isso, que ele é renovado com a ressurreição. Se o corpo estivesse doente, nasceu um novo corpo. Eu não acredito que se o problema dele fosse no fígado, ele ressuscitou com um problema no fígado. Eu não acredito que Lázaro, se o problema dele era cálculo renal, ele ressuscitou com cálculo renal. Para mim, a ressurreição foi uma regeneração, pastor. Foi feito de novo. Eu não acredito que se Lázaro tem algum problema psicológico, se algum problema mental, ele nasceu, ele sai daquela tumba com os mesmos problemas. Eu acredito até que ele foi curado no espiritual, porque se ele era amigo de Jesus, a partir da ressurreição ele se tornou um modelo, um exemplo, porque a partir de então as pessoas iam lá ver Lázaro e eles criam em Jesus através de Lázaro. Então a vida espiritual de Lázaro deu um up, deu uma viravolta, a vida física, psicológica e espiritual. Esse milagre mostra o que Deus pode fazer na vida do cristão, o que Jesus faz na sua vida. Por isso nós temos que largar as coisas que nos feriram, machucaram no passado, largar as coisas que nos apegamos a partir de Cristo, para viver essa nova vida, essa cura completa que só Jesus representa em nós. Aleluia. Olha o que eu acho interessante é que essa amizade não coloca Deus numa situação de distância ou causas do pecado. Você não está pagando. Talvez o desmatamento, a poluição e etc. tenha trazido vírus, bactérias, etc. Mas aí por que desmatamento? Por que poluição? Porque pela ganância, pelo individualismo, pelo capitalismo, isso tem tirado as águas cristalinas, tem poluído. Isso é fruto de um pecado, da ganância, do pecado de não ser grato a Deus, de não honrar a Deus. E aí eu prejudico esses povos, aquela comunidade, eu prejudico as pessoas, eu prejudico o ar que as pessoas respiram. Então é algo promovido pela ação humana, pelo pecado em última instância, porque aí é a ganância do homem, do capital, tentando mudar a forma de vida das pessoas. Isso traz doença. Sim, aí é uma ação humana, e que eu posso estar respirando esse ar, tomando essa água, vivendo essa situação, e eu contrair enfermidades. E aí Deus não tem nada com isso. Nós promovemos com a nossa mudança do nosso ambiente algo que vem nos atacando. Essa situação não tem a ver com Deus. Por isso Deus não nos deixa de amar porque nós estamos doentes. Deus não nos deixa de amar porque nós passamos por uma situação difícil. Deus não nos deixa de amar.
é a primeira coisa que o Satanás quer colocar na vida das pessoas, assim, ó, você está longe de Deus, você está distante de Deus, por isso que está acontecendo isso com você. Os amigos de Jó, você está em pecado, por isso que veio essas coisas. A mulher de Jó, você amaldiçoa esse Deus e morre, porque atribuíam a ele, a Jó, aquele que estava causando todo esse problema na vida dele. Mas Deus lá do céu disse: não há homem semelhante a Jó na face da terra. Então nós julgamos por Deus, nós falamos no lugar de Deus, mas Deus mesmo está nos olhando, está olhando a sua vida e a minha vida com orgulho até, porque você está passando por essa situação sem desonrá-lo, sem ofendê-lo. Aleluia. E é isso que nós temos que ter o primeiro ponto, talvez o principal ponto dessa mensagem. Mas o que eu acho interessante é que a humanidade que nós temos, nós não podemos esquecer disso. Nós somos humanos, somos filhos de um Deus grande, mas nós somos humanos. O versículo 11, parte B, diz assim: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Espera aí, eu sou amigo de Jesus e fico doente? Jesus não era só amigo de Lázaro, Jesus era amigo das irmãs de Lázaro. Jesus comia ali com seus discípulos, era um lugar de passagem de Jesus. A amizade era tão conhecida que João registra isso. Espera aí, eu ser amigo de Jesus não faz que eu fique doente? Eu sou um líder, aliás, o pastor, os pastores que estão aqui, e nós, né? Pastor não fica doente, né? A família do pastor não tem problema. O obreiro, os servos, as pessoas que estão na igreja não fica doente. Não é isso. É isso que o texto está querendo nos ensinar numa primeira impressão. Ele era amigo íntimo de Jesus, de sentar à mesa com Jesus, de Maria lavar os pés de Jesus com o cabelo dela, de Jesus certa vez sentar ali e Marta ficar ali nos afazeres, e Jesus fala: Marta, Marta. Ela reclamou que Maria não queria ajudar ela a arrumar a cozinha, lavar a louça. Jesus falou: Marta, Marta, Maria escolheu a menor parte. A louça vai ter sempre, né? As mulheres que o digam, né? Mas eu vou passar aqui só hoje. Então Maria está esperando aqui, está no meu pé. Ela sabe que daqui a pouco eu vou embora, mas a louça vem, a louça está. Então deixa a louça hoje, Marta. Tem muita gente, Marta, né? Não quer deixar a louça e perde a oportunidade de ter Jesus, de estar aos pés de Jesus. Tem muita gente preocupada com o amanhã, com o depois. Olha, estou trabalhando muito, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu não vou hoje porque eu não sei o que. Amanhã eu também não vou porque não sei o que lá. E aí, aquilo que mais te atrapalha é aquilo que você mais cultua e cultiva, que é aquilo que te deixa longe de Deus. Aleluia. Então nós não podemos esquecer disso. Nós cremos em milagres, mas nós temos que lembrar que nós somos pessoas normais, cheias do Espírito Santo. Também podemos estar doentes. Aleluia. Encontramos essa referência a isso. João 11:1. Ele era amigo, mas ele estava doente. Então ficar doente, passar lutas, passar dificuldades, passar situações difíceis, mesmo tendo encontrado com Jesus e tendo uma vida nova em Jesus. A humanidade da sua carne terrena, escreva isso, a humanidade da sua e da minha carne terrena não muda a sua realidade espiritual e sobrenatural. Mas eu estou doente, estou com enfermidade. Aí o inimigo vem colocar na sua mente assim: está vendo? Você está fraco espiritualmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já pensou nisso? Olha, está vendo? Cristão não pode ficar doente. Nós temos alguns pensamentos até que se o pastor, a pastora, como a pastora já passou por isso. Eu nem sei, eu acho que eu passei. Às vezes eu passo no meio do dia, depois eu saio, entro em depressão, né? Nossa, isso aí, o pastor perdeu a unção, porque está em depressão. Eu acho que ele está em pecado. Esse é o pensamento legalista, radical. Não pode orar mais por mim, viu, pastor? Porque o senhor não se cura. Falaram isso para Jesus: cura a ti mesmo.
Jesus virou as costas e foi embora. Beleza, eu vou para Cafarnaum. Vocês não querem nada comigo aqui? Eu vou para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, curou todo mundo. Então, nós temos que ter essa convicção e quebrar essas lógicas de pensamento humano que não é de Deus, porque está claro aqui, o amigo de Jesus ficou doente e morreu. E Jesus nem quis ir lá para curá-lo. Jesus não quis ir. Ele até se comoveu, ele até chorou, mas tinha um propósito maior por trás disso, que era revelar o poder de Deus. E quando às vezes o propósito é maior, nós esperamos. Aleluia. E é isso que eu quero dizer. Eu marquei essa frase para isso. A sua humanidade não muda a sua realidade espiritual e sobrenatural. Posso passar por problemas? Sim. Doenças nem sempre são questões provenientes do pecado. Quero ressaltar isso. Podem ser questões de idade, pode ser questões de má mordomia da vida, mau cuidado com o corpo, pode ser fatalidades, caiu uma peça na cabeça, no braço, sei lá o que, pode ser consequência do pecado do próximo até, o cara desmatou aqui, criou bicho aqui, eu fui contaminado, e aí, pode ser menos atribuição a Deus castigando. Você acha que Deus precisa mandar uma enfermidade para nós, para nos castigar? A Terra está há bilhões de anos circulando nela mesma e em volta do sistema solar. Bilhões. Se ela mexer centímetros para cá ou para lá, ou a gente congela, ou a gente morre queimado. Quem controla isso? Deus. Você acha que Deus precisa mandar uma gripe para matar alguém? Deus precisa mandar pandemia para alguém, para matar metade da população, porque Deus castigou? Não. Se Ele quisesse, Ele move o eixo da terra, mata todo mundo. Então vamos parar com essa história. Deus está longe. Não, Jesus estava esperando fazer o mais. Uau! Então não esqueça, para a gente não passar muito da hora, não, falta alguns minutinhos. Você é humano, cuide-se. Nós tivemos 3 mensagens aqui. Eu preguei 3 mensagens aqui: a cura do corpo, do espírito, baseado em Tessalonicenses capítulo 5, que fala assim: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados para agradar a Deus. Então nós temos que cuidar, começa corretamente, espírito, alma e corpo. O corpo é o último. Se você espiritualmente está curado, inclusive essa mensagem é uma cura espiritual. Se você está compreendendo o que está acontecendo com a sua vida, ou na vida das pessoas, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com castigo. E tem aqueles que falam assim, nossa, você vai ver, depois que você se batizar, o diabo cresce. Você vai ter tanta luta. Ao invés de incentivar a pessoa a estar na presença de Deus e se brindar com o Espírito Santo e a obediência do batismo na sua vida, não, fala, você vai ver a luta que vai ser. E tem muita gente que frequenta a igreja, frequenta, a hora que o pastor fala de batismo, ele vai embora, porque botar na cabeça dele, que agora é sério. Não, então até agora não era sério, você está brincando de ser crente, então tem muita coisa ensinada, que deixa a pessoa doente espiritual. Por isso que Paulo coloca a cura espiritual, alma e corpo. Nós precisamos ser curados disso, do entendimento, da compreensão da verdadeira palavra de Deus. Aleluia, amém? Sabe uma coisa interessante que eu quero lembrar aqui? João 11:3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Isso é maravilhoso. Por que se aquele que amas? Porque manifeste, segunda coisa, manifeste os seus sentimentos. Não, eu sou crente, eu sou de Deus, Deus sabe a hora de curar. Não, manda falar para Jesus: Senhor, aquele que tu ama está doente. Como amigos de Jesus, eles sabiam que Jesus, numa oração, vamos fazer aqui uma campanha de oração pela vida de Lázaro. Eu acredito que até eles fizeram, pode ser. Sabe, Jesus já sabe, Jesus é assim com o Pai. Não, eu estou passando por isso. Tem muita religião ensinando isso.
Quando eu falo de religião, não é religião católica, etc., evangélica. Religião de igreja mesmo. Tem muita gente ensinando isso. Ó, eu tenho que passar por isso. Usa até o espinho na carne de Paulo para dizer, está vendo? O grande Paulo, Deus falou, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. E tem gente vivendo dificuldades de falar com Deus, de mostrar o problema para Deus, porque acha que tem que passar. Você não tem que passar. Você não tem que se conformar. Jesus fala da oração da mulher que fica lá inconformada na porta do juiz, iníquo, até que ele fala, eu vou julgar. É persistência. É de fato aquilo que você quer. Que tem gente que não quer ser curado. Tem gente que se botar ele na fila da oração, e ele fala assim, olha, a hora que o pastor pôr a mão na sua cabeça, você vai ser curado, você vai voltar a andar. Ele vai pensar assim, nossa, eu vou perder o meu INSS. Eu vou perder a aposentadoria. Ah, não, eu vai lá arrastando. Não, não quero ser curado, não. Se você abraça a luta, mora com a luta, dorme com a luta, eu amo a luta. Não posso ficar sem isso. Isso é mental. Isso é em nós. Por isso nós precisamos ser curados nesse espiritual. Aleluia. E cura espiritual, irmão, não é opressão de demônio, não. Cura espiritual é compreensão da palavra. Crente não tem possessão, não. No máximo ele está ao seu derredor tentando uma brecha. Mas quem está em você é maior do que ele. Não tem possessão. Pode ter uma opressãozinha. Ele está lá, hoje o ar está meio pesado. Dependendo do lugar que você entra, tem tanta gente adorando o diabo ali, que você tem que falar, opa, Jesus manifesta aqui. E faz assim, ó. Aleluia. Mas isso não pega em você, não. Você é que é ataque. Aleluia. Jesus falou que as portas do inferno não vai resistir à igreja. A porta é defesa. O ataque é da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu voltar. Manifeste os seus sentimentos. Nesse mesmo texto Jesus chorou. João 11:35. Não, se eu mostrar fraco, vão achar que eu sou fraco. Se eu chorar, vão achar que estou passando dificuldade. Se eu sentar com a minha esposa, se eu sentar com a pastora e falar que eu estou passando, ela vai achar que eu sou um homem fraco. Não, eu sou um homem que ama ela, sou sincero. Quantas vezes nós sentamos, não é? Quantas vezes a gente senta e olha para o outro e fala assim, hoje eu não estou bem, tá, eu respeito você. É assim, que é um processo de, a pior coisa do mundo é você estar ali do lado do outro, e você achando que o outro tinha que saber aquilo que você quer falar. Ninguém é adivinho. Se alguém adivinhar, expulsa. É espírito de adivinhação, que nem está tendo por aí. Vem aqui que eu vou profetizar na sua vida. Até o Space Bet está profetizando, não é? Venha, profetiza. Você vê a propaganda dos caras profetizando? Você vai ganhar na Mega? Vai ganhar no jogo? Até o nome profetiza estão usando para propaganda aqui. Tem gente marcando o culto da profecia. Pelo amor de Deus, cuidado. Esse é o único dom que Paulo diz para a gente julgar. Cuidado. Vem aqui que eu vou falar a sua vida. Calma aí, cuidado. Tem muito espírito aí falando, Paulo, você é o homem de Deus Altíssimo, né? Tem muita gente dizendo isso aí. Cuidado. Seja sincero. Maria, Marta, mandou alguém dizer para Jesus, aquele pastor, aquele obreiro, aquele irmão da igreja, aquele amigo, está doente. Aleluia. Olha o nosso Deus. Ele diz assim, que quando nós nos dirigimos a Ele, reconhecemos o erro, Ele vem, Ele sara a terra, não é?
se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Peraí, ele não está ouvindo então? Tá. O ouvir dele ele vai conhecer o clamor de quem está mudando de vida. Então, se no primeiro caso você tem que agir de acordo com a vontade de Deus, deixa eu puxar aqui. Se no primeiro caso você tem que entender que o milagre é seu e Deus não está castigando ninguém, lembrar da sua humanidade, que nós somos gente, nós temos que cuidar do corpo, nós temos que cuidar da nossa saúde. Eu estou direto na igreja, quero ver se o diabo pega, quero ver se eu fico doente, não vou nem tomar vacina do Covid porque eu sou cristão. Não está na Bíblia não. Aleluia. Segunda coisa, manifeste, fale. Terceira, confie na soberania de Deus. Olha João 11:4. Ao ouvir, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Creia que nos piores momentos da sua vida, Deus está no governo e no controle. Quando disseram para ele, ele já tinha a resposta. Não é para a morte, mas para que Deus seja glorificado. Ele não vai permanecer morto. Deus vai ser glorificado naquilo que vai acontecer com ele. Ele está no comando sempre. Ele é o rei. Ele é o que está sobre todas as coisas. Acelerando. João 11:5 fala assim: Jesus amava Maria, irmã de Lázaro. Eu já falei disso. Olha que interessante, pastor Cláudio. A Bíblia diz que Jesus amava Marta. Marta simboliza os agitados. A Bíblia diz no mesmo versículo que Jesus ama Maria. Maria, os amáveis. E ele amava Lázaro. Lázaro, os casos perdidos. 3 pessoas num versículo só, dizendo que Jesus amava. Ele ama os agitados, ele ama os amáveis, e ele ama os casos perdidos. Mesmo depois de 3 dias, quando Jesus falou que a enfermidade não é para a morte, Lázaro já tinha morrido. Quando os meninos voltaram 1 dia para chegar em Jesus, 1 dia para voltar, Lázaro já tinha morrido. E como que Jesus continuou amando Lázaro morto? O que eu quero dizer? Não tem limites para Deus amar você. Ele amou a Marta agitada, ele amou a Maria amável, e ele amou Lázaro, o caso perdido. Talvez você seja um caso perdido, talvez era um caso perdido, talvez você seja uma Marta agitada, talvez você seja uma Maria amável. Mas todos nós estamos no mesmo coração de Jesus. Ele nos ama. Creia no amor incondicional de Jesus para a sua vida. O amor, Paulo disse, é mais forte do que a morte. Não, Salomão? O amor é mais forte do que a morte. Uau! Porque Lázaro morto, João escreve, ele ama Lázaro. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus? Eu vou fechar aqui porque é 10:09. Eu amo esse trecho. João 11:6 fala assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Aleluia. Quanto tempo esperar? Essa é a pergunta. Esse texto, esse milagre fala sobre nossa esperança. Nós temos que saber esperar. Quando esperar? Até quando esperar depois de uma notícia ruim? O que fazer? Para onde ir? Priorize as pessoas que ama.
e os seus relacionamentos mais profundos. Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias naquele lugar. Sensibilidade para mudar de agenda. Olha isso. É algo para se pensar. Tanto que Marta olha para ele e fala assim: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. A gente fala da falta de fé de Marta, mas o 11:22, ela fala assim: ainda assim, eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Uau! Eu quero ressaltar a fé de Marta, não a dúvida. Ela disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, mas tudo que tu pedires a Deus, Ele vai fazer. Isso é fé. Nós temos que ter essa sensibilidade. Se Deus está demorando, a esperança que nós temos nele não fez ainda, não aconteceu ainda, não deve causar falta de fé em nosso coração. Aleluia. Nós temos que manter na nossa esperança. Sabe por quê? Porque o homem sempre espera. O homem sempre espera. Aleluia. Você está esperando alguma coisa, ela chega hoje. Uau, resolveu. Amanhã eu estou esperando uma outra coisa. Então nós temos que ter uma esperança de fé, porque nós sempre estaremos esperando. A Bíblia diz que a fé é algo que se espera, é a prova daquilo que se espera. Então nós precisamos compreender isso, a importância dessa fé inabalável. Ter sensibilidade no tempo que Deus está levando para nos curar, para responder, porque é um tempo que Jesus está dizendo: olha, vou ficar mais 2 dias aqui, mas não vai morrer. Há uma promessa ali, há uma palavra de Jesus. E eu fico pensando, o moço sai para falar para Jesus que Lázaro está doente, quando ele chega, Lázaro está morto, e ele tem que falar para Marta e Maria o que Jesus falou. Como que você fala para a família que Jesus falou que não ia morrer se estava morto? Aleluia. Como que você diz? Muitas vezes Deus nos mostra uma outra realidade para ver se você permanece crendo nele. Deus não muda a realidade para a tua esperança ser nele. Aleluia. Deus às vezes não muda a realidade para que você continue esperando nele. Você pode ficar em pé, fazendo um favor? O tempo de Deus é perfeito. Ele chega na hora em que a dificuldade aumentou, porque ali já não era mais uma doença, era uma morte, 4 dias já, cheirando mal. Quando ele diz, tira a pedra, Marta já tinha dito para ele: olha, está cheirando mal. Ele diz, tira a pedra, sepulcro cavado ali na rocha, uma pedra era colocada por causa dos animais, na frente, os ladrões, tiraram uma pedra, removeram a pedra. E olha que interessante, ele podia trazer Lázaro à vida, como ele fez, mas ele não tirou a pedra. Ele deu nova vida para Lázaro, mas ele não tirou as faixas que Lázaro estava envolto. Aquilo que você pode fazer, ele não vai fazer. Manifeste a sua fé. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha que fé. Eu quero orar com você. Eu não sei em que momento você está, ou tem passado, diante de dificuldades, que sejam na área da saúde, como nós passamos. No dia que a pastora, na quarta-feira nós viemos aqui, ela estava no posto de saúde, foi tomar a injeção mensal que ela toma, até para um reforço no sangue, né? Para não dar anemia, mensal. No dia que ela falou, vou ter que tomar, nós estávamos aqui, ela voltou da injeção já sentindo, né? Chegou em casa,
começou a tremer de frio, calafrio, foi? 2 cobertas, 3, e aquele calor de arrebentar. Falei, o que é isso? E a gente não sabia, porque ela veio tomar injeção de reforço, para o sangue, de repente cai. Nós ficamos assim, viemos para o posto de saúde, a médica disse, não, isso pode ser Covid, fez o teste e não deu, nem olhou para o fato de poder ser a dengue, perigoso. Imagine ela, faz o tratamento de sangue, e aí tem uma dengue hemorrágica, diagnóstico meio errado. Ok, continuou e mandou tomar remédio que não era para tomar. Se ela toma, piora, porque se é hemorrágico, se acaba facilitando aí a doença. Eu cheguei no quarto, ela estava deitada, tremendo, eu estava lá, eu levantei a mão, eu comecei a sentir uns calafrios, no quarto. Ela estava virada assim, tremendo, eu levantei a mão, eu comecei a sentir uns calafrios, eu falei, espírito de enfermidade, espírito de morte, eu te repreendo. Jesus manifesta a cura sobre ela. Eu orei, que eu comecei a sentir, eu não tinha nada, eu repreendi. Eu nunca vi, ela já teve Covid forte, eu nunca vi ela desse jeito. Levou 7, 8 dias para recuperar. E eu fiz essa oração, Senhor, repreenda espírito de morte agora. Eu comecei a sentir isso, que se ela pega dengue hemorrágica, ela morre. Mas eu creio nessa palavra. Nós voltamos no posto no outro dia, fez o exame e era dengue. Aí mudou o medicamento. Olha que loucura. Deus é o mesmo. E se nós estamos aqui ainda, porque Ele tem um propósito sobre a sua vida, eu vou pedir para você, manifeste a tua fé. Mesmo quando Jesus chegou no momento crítico, Marta disse para Ele, se o Senhor estivesse aqui, eu creio. Aleluia, Ele não tinha morrido. Isso é fé, não é dúvida. É olhar para Jesus e falar, eu sei que o Senhor, mas eu sei também que tudo que o Senhor pedir, Ele pode fazer. Olha que convicção. Deus espera essa convicção. Mesmo crendo que Ele tem um propósito através de uma enfermidade. Às vezes, pastor Cláudio, eu olho para a pastora, não agora nesse aspecto do dengue, mas em outras situações em que ela sentiu uma pressão muito forte no aspecto emocional. Deus me leva a pensar na igreja, que a mulher ela tem esse canal. Paulo compara o amor de Cristo pela esposa ao amor de Cristo pela igreja, representando. Então eu entro em oração por ela e pela igreja, pelas mulheres da igreja. Então nós somos manifestações da vontade de Deus. Às vezes acontece coisa na nossa vida para que nós possamos olhar para nós, como ela diz. Eu nunca lavei tanta louça, não é? Eu nunca, porque assim, e eu chamava as crianças e falei assim, ó, não é fácil o serviço aqui, hein? E eu sou daqueles assim, sujou um copo eu lavo, sujou uma colher eu lavo, enxugo e guardo. Dorcas, você é assim também? A criançada lava e deixa na pia. E eu fico lá 24 horas assim, ó. Chegou no fim do dia, eu estava cansado. Eu falei, meu Deus, aí que eu valorizei mais ainda. Tirei a roupa do varal, dobrei, fiz tudo. Mas eu não fazia isso, eu fazia isso, mas esporadicamente. Agora eu vi que o trabalho dela é muito pesado. E às vezes a gente tem que entender esses propósitos. Reunir a família toda e falar, vamos fazer um pouco cada um. Porque assim, não quero que a mãe fique doente. Não é o dengue, é emocional, não tem o tempo dela.
Eu não tenho tempo de ler um livro, não tenho tempo de assistir um filme, não tenho tempo de falar, eu vou no cabeleireiro, não tenho tempo de falar, eu vou no shopping, hoje fique aí, vou tomar um chá com a pastora Dorcas. Não tem. E olha lá, não, eu sou o provedor, ai, ai, ai. Você é provedor e vai matar a mulher desse jeito. E assim vale para os homens, né? Então assim, quando Deus mostra alguma coisa, Ele tem um propósito, e o propósito dele é sempre maior. Feche os seus olhos. Nós estamos encerrando essa campanha, esse período, e mesmo que você esteja numa situação, talvez não está vendo uma saída, e eu vou dizer uma coisa, os médicos da terra não têm saída mesmo, eles aprenderam lá na faculdade, nos livros, o que tem que fazer, mas a saída eles não sabem, eles vão tratando, depois eles vão destratando, mas não sabem, mas Deus sabe. Jesus disse, não é para a morte, e Ele vai entregar Lázaro inteiro. Nós temos que fazer a nossa parte, seja como Marta e Maria manifestando a sua fé, seja como Marta e Maria dizendo, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Essa pregação ela é para 2, 3 dias, mas resumindo ela, se você olhar para Jesus, não culpe Ele, nós também temos parte em tudo isso que nós estamos passando, mas existe um propósito sempre naquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa vida espiritual, precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos olhar para nós, cuidar do templo de Deus. Mas Ele sabe, mesmo assim Ele amava Marta, agitada, Maria, amável, e Lázaro, aquele que não tinha mais solução. Ele continua te amando. Manifeste o amor de Deus agora no seu coração. O diagnóstico pode não ser tão bom, mas o diagnóstico de Deus, o prognóstico de Deus é maior. Jesus deu um prognóstico que é o futuro, mas Marta e Maria deram um diagnóstico do presente. Ele estava morrendo. Enfermidade na tradução correta é, está morrendo. O diagnóstico humano é, está morrendo. O prognóstico de Jesus é, não é para a morte. Então você tem solução, confia nele, olha para a sua vida, aproveita o tempo para rever aquilo que levou você a esse ponto, e você vai concluir que não é Deus, mas mesmo assim Ele continua te amando, Ele continua dando um prognóstico para a sua vida. Você vai sair, você vai ser um Lázaro renovado, você vai ser um Lázaro que a sociedade vai olhar para você e vai se converter a Jesus. Esse é o propósito. Tudo que está passando em você é para que Deus seja glorificado. Eu creio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar agora, te honrando pela tua palavra e agradecendo que ela seja aplicada em nosso coração. Olha para o teu povo aqui agora, olha para a tua igreja aqui agora, que aqueles que estão ouvindo essa palavra, ela não é vazia, ela não volta vazia, ela tem um coração para alcançar. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos ressuscitar, nós precisamos sair da cova, nós precisamos sair do medo, nós precisamos sair dos entendimentos errôneos, nós precisamos sair das acusações do inimigo, nós precisamos sair de tudo aquilo que tem nos afastado, Senhor, de ter uma vida plena, de gozar a tua presença, de estar na tua presença. Por isso nós pedimos a mudança agora de mente. Ressuscita nossos sonhos, ressuscita agora, Pai, em nome de Jesus. Ressuscita o serviço, ressuscita o ministério, ressuscita, Senhor, em nome de Jesus, a confiança, a esperança, que nós possamos sair inteiros na tua presença desse lugar hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que estão na nossa casa, abençoa nossos filhos, abençoa em nome de Jesus todos aqueles que estão à nossa volta agora. Um domingo abençoado a todos, em nome de Jesus. Diga amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Diga amém.
Amém, Jesus. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Abraça ela. Abraça ela. Diga para ela: Jesus te ama. Aleluia. Jesus ama você.